Pronto, tinha me esquecido de iniciar aqui a gravação. Então, a ideia geral é fazer um feedback com vocês de tudo, né? Vocês já receberam as notas da B1 de vocês e organizar os próximos passos da nossa disciplina, tá? Então, primeiro, com relação às notas, eu queria saber se ficou alguma dúvida, se eu posso esclarecer vocês de alguma questão específica. Pra mim tá bom também. Tô igual a Val, feliz. Pra mim também tá ótimo. Beleza. Vamos lá. Nesse momento, como diz, não é para fazer pouco de ninguém, tá? É que eu acho que projetos integradores não tem que ser uma disciplina para fazer medo em ninguém, a gente tem que conseguir produzir, na verdade. Mas eu descontei um pouquinho nas notas de vocês as críticas que eu fiz, mas pensando numa questão exclusivamente quantitativa, eu acho que as notas estão um pouco acima do que elas deveriam estar. Porque eu acho que a questão não é a nota, a questão é pensar no produto mesmo. Tá? Eu acho que não é importante tirar a nota de vocês desse problema, que eu acho que para essa disciplina especialmente não é uma avaliação que faça muito sentido, mas nesse sentido, eu posso começar o feedback geral, eu ainda vejo que vocês têm muita dificuldade, não é de achar digna não, cara, eu acho que assim, vocês são dignos sim das notas, eu acho que os projetos estão tão interessantes da forma como estão, tem potencial de ser mais, certo? É que no ponto em que estão, é que eu acho que a gente não precisa passar por esse estresse de nota aqui em projetos, tá? Então, não é que o projeto não esteja bom, não é que eu não acho que o projeto vale a pena, pelo contrário. Eu acho que as ideias apresentadas foram interessantes, mas é que eu achei que, nesse sentido, a nota ia ser o de menos, tá? Então, o feedback que eu dou para vocês é o seguinte, eu vejo que vocês têm ainda muita dificuldade de organizar os projetos. Eu vejo muitos pensamentos que, às vezes, se cruzam muito, muitos pensamentos que não são organizados. Então, eu acho que vocês precisam estruturar melhor um processo de organização de ideias, tá? E como que a gente faz isso? Na leitura. E isso é uma coisa que eu senti em todos os projetos, falta de leitura aprofundada sobre o tema. Tanto que a maior parte dos meus problemas com relação à apresentação dos projetos foi que eu não senti firmeza no embasamento teórico, tá? Que seria dado nos projetos. Eu acho que isso falta, em geral, ao longo de vários projetos que eu já vi vocês desenvolvendo. Então, assim, pensando no quesito de formação profissional de vocês, eu acho extremamente necessário, extremamente importante que vocês se embasem melhor. Porque, assim, vou colocar um ponto agora que eu vejo pedagógico. Eu sei que a gente tem diversas outras coisas para fazer, vocês não fazem só projetos, estão fazendo várias outras disciplinas, mas principalmente no período remoto, o que eu espero de vocês como professor? Que vocês vão além do que a gente trabalha durante os momentos síncronos. Que os trabalhos sejam um aprofundamento efetivamente, porque no remoto é nessa hora que vai acontecer o aprendizado. Eu não acredito que a maior parte do nosso aprendizado seja construído durante os momentos síncronos, mas sim nas leituras que vocês fazem depois, nas revisões, nas pesquisas. E aí, quando eu vejo os trabalhos de vocês no geral, eu ainda vejo muito superficial. Então, eu gostaria que vocês se aprofundassem mais nesse sentido, né? Buscassem mais referências, se embasassem de maneira melhor, de maneira mais adequada. Certo? Certo. Todo mundo consegue entender tranquilamente o que eu estou falando aqui? Essa crítica é construtiva mesmo, gente. Sim. Sim. Não é só para TI, não, professor. Pelo menos para mim, assim, se aplica para a maioria das disciplinas. Então, Caiane, eu estou pensando nesse sentido mais amplo mesmo, porque, por exemplo, durante a vivência profissional de vocês, depois da graduação, várias coisas são acessadas via projeto, sabe? Então, de repente, está trabalhando numa escola, tem um projeto legal da Secretaria de Educação do Estado, ou do Ministério da Educação mesmo, vai ser acessado via projeto da escola, e vocês vão ter que participar dessa construção, né? Então, acho importante que vocês saiam daqui com essa habilidade de organizar as ideias. E isso eu vejo bastante dificuldade, especialmente porque na turma de vocês tem muitas pessoas com muitas boas ideias. Só que muitas vezes não passa disso. É uma ideia muito boa e na hora de executar não consegue instrumentalizar para executar aquela ideia. Tá? Então, acho que a organização
é central para conseguir fazer essa transposição do que está no mundo metafísico, né, para o mundo físico, por mais que seja uma mídia digital, aí, alguma coisa desse tipo, tá? Então, assim, eu acho que falta organização e automaticamente, junto com isso, vai faltar leitura. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente consegue se organizar e vice-versa, né? O trem é uma retroalimentação nesse sentido, tá? Então, o que eu enxergo nos projetos de vocês atualmente é que eles estão em fase de maturação, de desenvolvimento. O problema, assim, né, é que se vocês verem, olha só, olhem aqui no calendário, a partir de semana que vem, que é dia 2, até dia 30, nós estaremos em fase de construção dos projetos já. Então, nós teremos 5 semanas para a construção do material, né, para a construção daquele produto, e teremos a apresentação em 6 de setembro e 13 de setembro, do resultado final dos projetos. Beleza? Então, acho que vai ter que existir um comprometimento grande para essa ideia que agora está, entre aspas, embrionária, vamos dizer assim, né? Chegar no resultado final de um produto bem estabelecido, bem redondinho, bem adequado, bem fundamentado, com informações relevantes e corretas. Então, de repente, se organizem para dividir leitura, para pensar quem vai produzir cada conteúdo. Se for ter podcast, organizem os roteiros já, sabe? Então, acho que isso é muito importante que vocês pensem enquanto grupo. Beleza? E a partir de agora, do dia 2 até o dia 30, o acompanhamento de vocês vai ser semanal mesmo. Mas o que nós vamos fazer? Não precisamos nos encontrar todos no mesmo horário na sala. A partir de agora eu vou abrir a agenda, certo? Vocês vão marcar na agenda comigo atendimento para os grupos. Não precisa vir todo mundo, pode ser uma pessoa só, porque agora vão ser marcas de progresso mesmo, tá? Então, grupo da Caiane, fizemos atividade A, B, C, D, e aí semana que vem, dia 2, Caiane vem, conversa comigo, apresenta tudo que fez, pega sugestões e parte para a próxima semana, e assim sucessivamente. Beleza? Sim. Então, eu vou dividir cerca aí de 15 minutos por grupo, vou abrir a agenda lá, a gente vai marcando e vai se encontrando aqui nos horários previstos para a gente poder trabalhar daqui para as próximas semanas. Tranquilo? Tranquilo, professor. Sobre o desenvolvimento dos projetos nesse sentido, vocês têm alguma sugestão? Vocês querem propor alguma forma de funcionamento? Ou essa atende vocês? O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Da forma que tá. Por mim também. Vejam que nesse processo vocês são bem responsáveis, né? Pelo desempenho de vocês. Então, assim, eu quero ver progresso efetivo toda semana. Né? Professor, fizemos os roteiros, os podcasts estão aqui, vamos dar uma lida, vamos dar uma olhada, gravamos o primeiro podcast, tá aqui. Se quiser mandar antes, tipo, professor, gravamos, toma aqui o link, eu ouço antes e venho para discutir, pode ser também, não precisa ser a apresentação exatamente lá no dia, não, tá? Se for nesse sentido, talvez seja melhor nas reuniões semanais a gente discutir mesmo do que eu ver o que está produzido, tá? E sim, Val, é isso mesmo. Acho que é muita coisa. Não, Caiane, todos os grupos serão acompanhados todas as semanas. Para a gente ter justamente esse acompanhamento semana após semana, tá? Então, todo mundo marca semana após semana junto comigo. Eu vou esperar ver todos os grupos toda semana. Eu acho que vai ser bastante coisa, Val, mas eu acho que no final vai ficar um produto interessante, né? Para a gente poder disponibilizar. Não, sim, professor. Não vai ser muita coisa, mas eu tô falando assim, tanta coisa no geral. A gente tava falando lá no grupo. E todo dia, essa semana, a gente tem 1 ou 2 trabalhos para apresentar, ou uma prova para fazer, ou algum estudo dirigido para entregar. Aí, professor, é tanta coisa assim, e é incrível, é tudo para uma semana só, sabe? Não o senhor, mas tipo, para os professores da Duvinha, vou colocar tudo numa semana só. É quando tá chegando perto da D1 e todo mundo começa a jogar uma coisa numa semana só. Aí fica muito difícil, tipo assim, Val, mas uma coisa só. quem trabalha CLT é assim também, é bom que já tá preparado para a vida.
Isso, Val, mudando um pouquinho de papo para ganso, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada no curso, mas enquanto o calendário da UFAL for organizado dessa forma, de ter a B1, de ter a B2, é provável que continue acontecendo. Porque a gente também não consegue dividir tantas atividades, porque pense assim, ó, se todo professor desse uma atividade semanal, sobrecarregaria vocês de todo jeito, né? E o problema que eu acho, talvez isso é uma coisa que tem que ser trabalhada dentro do curso, é que a gente os professores não se falam muito, né? Com relação à proposição das avaliações e tudo mais. A gente marca perto da B1 porque é quando a gente sabe que a gente tem que lançar nota. Então esse é um problema que a gente tem que levar em conta, sim. É importante, inclusive, que a gente fale sobre isso. Então, a gente tem que pensar nisso, mas infelizmente, por enquanto, é o sistema que a gente tem, né? É ruim, não tô falando que é bom, tá, gente? Não tô confortável com ele, mas é uma coisa para pensar. Professor, no caso, a gente tendo adiantado os processos, tipo, a gente produziu tanto podcast e envia para o senhor, aí o senhor retorna com, melhore nisso, melhore naquilo, fale disso, fale daquilo, corte isso, corte aquilo, né? Eu acho, talvez, João, que o melhor seria produzir o roteiro bem produzido primeiro, porque gravar é um saco, né? Então, acho que ficar gravando e regravando é um trabalho muito maior do que produzir um roteiro bem produzido e gravar uma vez só. Então, de repente, gastar aí 2, 3, 4 semanas produzindo os roteiros mesmo, pesquisando, e na última semana grava para poder apresentar. Inclusive, a gente nas apresentações, vamos até falar sobre isso, é porque, por exemplo, quem disponibilizar os podcasts, eu gostaria que na semana das apresentações eles já estivessem disponíveis para todo mundo poder ouvir, para a gente fazer um momento mais de socialização do que de apresentação mesmo, tá? Tipo, todo mundo ouviu, vem aqui discutir o que achou, dar suas impressões, para não ser um semináriozinho mesmo, tipo, nós fizemos tantos podcasts, para ter esse pedaço, mas tem uma parte de discussão do material mesmo. Eu posso, inclusive, mandar na sala, mas eu posso abrir no Ava especificamente, John, os links para cada grupo, colocar suas coisas, que eu acho que fica mais organizado, né? Vocês podem mandar para mim, eu disponibilizo tudo certinho lá no Ava da disciplina. Beleza? Beleza, John. Então, acho que... Beleza. Eu acho que é isso, gente. Aí, agora, se vocês tiverem alguma dúvida específica, quiserem falar de alguma coisa, para quem chegou depois, né? Se quiser falar da nota, se quiser entender alguma coisa, estou à disposição. Mas, de restante, é isso. É mais um ordenamento para a gente trabalhar daqui para frente na produção dos projetos. Não? Por mim, tá tudo tranquilo. Por mim também, a gente vai enviando. Mas deixa um textinho lá no Ava, porque muita gente não tá aqui, e quando a gente vai explicar, a gente explica da maneira acrescentando um pouco. Mas eu tô gravando também, eu vou botar lá a apresentação no Ava de qualquer forma, John. Sim, então, tudo bem. Tá? Então, massa. Então, vou encerrar a gravação.